Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1, no versículo de número 21. Quantos acharam? Filipenses 1, 21, diga cantando: eu já encontrei. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim, viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. O evangelho que muitos estão vivendo hoje é um evangelho de troca. Não porque o povo decidiu isso sozinho, mas porque o que tem nos alimentado nos últimos dias é só sobre isso. Salva as mensagens de doutrina dos pastores da igreja, o que mais se ouve hoje são mensagens sobre portas abertas, conquistas, prosperidade, visibilidade, vitória financeira e crescimento pessoal. Fala-se muito do que Deus pode dar e muito pouco do que Ele quer formar em nós. E sem perceber, nós transformamos Deus em apenas um consultor, aonde nós o procuramos quando precisamos de um conselho sobre os nossos projetos pessoais. Jesus, na verdade, virou uma solução para as nossas metas. Nós oramos para que Ele viralize nossos planos, para que Ele acelere nossos sonhos, para que Ele venha projetar a nossa reputação. A verdade é que muitos de nós, de forma automática, buscamos a presença de Deus para nos sentirmos fortes, mas não necessariamente para sermos transformados. É aí que nasce uma distância muito silenciosa, porque nós estamos no templo, mas longe do trono. Frequentamos cultos, mas não vivemos a real rendição. Cantamos sobre entrega, mas negociamos a obediência. Porque a verdade é que nós criamos uma fé automática, reutilizada e mecanizada, porque simplesmente nós transformamos o sagrado em uma rotina. A oração, ela não virou, ela não é mais algo que nós fazemos para buscar a Deus, mas é apenas um protocolo. A Bíblia se transformou em um recurso motivacional. Nós nos acostumamos a uma espiritualidade rápida, como uma comida instantânea que se faz em minutos, que satisfaz na hora, mas não sustenta a nossa jornada. Por isso que nós temos visto no nosso meio tanta euforia e pouco compromisso. Muito barulho e pouca cruz. Pessoas que se emocionam facilmente, mas não suportam o confronto.
Pessoas que pecam como se fosse algo normal e seguem a sua agenda religiosa sem sentir o peso da incoerência. Não porque são ruins, mas porque, na bem da verdade, elas nunca aprenderam que seguir a Cristo começa com perder a liberdade de escolha. A igreja do Novo Testamento não nasceu em um ambiente confortável. A igreja do Novo Testamento nasce sob uma perseguição. Naquela época, conversar a Cristo significava perder a reputação, perder a sua segurança, perder as oportunidades sociais e, na maioria das vezes, a própria vida. Quando Paulo escreve o que nós acabamos de ler, ele não está apenas usando uma frase poética para emocionar, porque o meu viver é Cristo e morrer é lucro. Ele está preso, foi perseguido e pode ser executado a qualquer momento. E ainda assim ele declara que se ele continuar vivo, ele vive para Cristo. Mas se morrer, é aí que ele ganha. Na linguagem da época, morrer não era apenas uma metáfora. Era uma perda real de liberdade, dos direitos sociais, da reputação e até da própria vida. Paulo aqui, ele está dizendo que mesmo que tudo lhe seja tirado, ele continuaria com Cristo, porque Cristo é suficiente. Porque o que para muitos é derrota, para ele é ganho, porque nada pode separar a sua identidade de Cristo. Quando nós trazemos essa palavra morrer para os nossos dias, isso significa perder. Perder status, perder o controle da nossa própria vida, perder a razão nos momentos em que nós achamos estar certo e perder o reconhecimento. Perder aqui é quando os nossos planos falham, quando nós somos esquecidos, quando não se vence uma discussão, quando não se recebe o que se esperava. Paulo ensina que o evangelho não é sobre acumular vantagens. O evangelho é sobre se deslocar do centro da vida. Porque se Cristo é o centro, até a perda se transforma em lucro. Essa deve ser a base do nosso argumento. Porque o verdadeiro ganho começa quando nós aprendemos a perder. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe perder? Você sabe ficar calado quando é afrontado? Você sabe abrir mão de ser reconhecido? Você sabe servir sem ser visto? Você sabe obedecer quando isso não te promove? Talvez o maior problema do nosso tempo não seja a falta de fé, mas a falta de compreensão do que realmente é seguir Jesus. Porque no momento em que eu confesso Ele como Senhor da minha vida, algo em mim precisa sair do trono, ao meu orgulho, e isso dói. Por quê? Porque perder o controle dói, perder a razão dói, perder a necessidade de aparecer dói, mas é aí, exatamente ali, que o evangelho começa a fazer efeito. Testemunho de vida de Paulo relata o que é realmente andar na contramão do que se está sendo pregado hoje, para viver o que realmente se deseja com Cristo. Existem aqui algumas verdades, eu não vou tomar muito tempo, mas essa palavra aqui
E eu falei para Jesus, eu vim aqui visitar o pastor Wilton, mas obreiro preparado nunca diz não. E eu falei para Deus, eu preparei essa mensagem, se Deus me permitisse, eu traria para os irmãos. Para mim, viver é Cristo. E morrer é ganho. Primeira verdade que Paulo está dizendo aqui, se você ler os versículos que antecedem, ele está dizendo aqui que ele estava disposto a perder por amor a Cristo. E está tudo bem. E desconstruindo essa palavra que o evangelho de hoje tem pregado, é que quem não entende o que é perder, transforma Cristo em um meio. Eu vou repetir essa frase. Quem não entende o que é perder, transforma Cristo em um meio. Quem não entende o que é perder, porque a partir do momento que você aceita Cristo, você começa a perder. E se você não entende isso, você transforma Cristo em apenas uma ferramenta. Nós não falamos isso em voz alta, mas nós vivemos assim. Nós queremos um Jesus que acrescente, que resolva, que abra a porta, que confirme os nossos sonhos, que projete a nossa imagem. É uma fé construída sobre expectativas de ganhos, conforto, promessa e reconhecimento. É um evangelho centrado no homem. A vista continua girando em torno do meu eu. Só que agora Jesus foi convidado para me ajudar a realizar os meus planos pessoais. O trono não mudou de dono, ele apenas ganhou um consultor espiritual. E aí, quando a dor chega, quando a oração não é respondida, quando a traição acontece, quando a injustiça aparece, quando a porta se fecha, a nossa fé desmorona. E sabe por quê? Porque a lógica sempre foi: eu só estou aqui para ganhar. Só que a grande verdade do evangelho é que a cruz nunca, eu estou todo arrepiado aqui, a cruz nunca foi uma propaganda de sucesso. A cruz foi um instrumento de execução que foi usada para perdoar os meus pecados. Uma sentença de morte pública. Jesus quer te ensinar que seguir a Ele nunca foi sobre adicionar vantagens à sua própria vida. Foi sobre morrer para o seu próprio domínio. E aqui que precisa entrar uma pergunta que te incomoda. Você segue a Cristo como Senhor? Ou apenas para o meio de chegar onde você quer? Tem como fazer um fundo aí para mim? Cadê o teclado? Eu sei que é um culto de doutrina, mas eu sou terapeuta. Eu trabalho na área da psicologia. E a musicoterapia é uma forma de se introduzir, não é? Uma palavra de reflexão de uma forma mais branda. Obrigado. Quem não entende o que é perder, transforma Cristo em um meio. Paulo está dentro de um cárcere, gente. E nos versículos, ou por que não dizer, nesse mesmo texto de Filipenses, ele diz assim que sabe estar abatido, sabe estar pobre, nu, perder. Ele sabe perder. Por quê? Porque a segunda verdade dentro desse texto
é que só suporta perder quem é espiritual. Existem duas ferramentas que são a espinha dorsal da vida espiritual saudável: os dons e os frutos. Os dons nos animam e os frutos nos moldam. Os dons levantam, os frutos sustentam. Paulo, quando instrui a igreja sobre os dons, como vemos na primeira epístola aos Coríntios, ele deixa claro que uma igreja sem dons espirituais é uma igreja fria e sem expressão espiritual, mas também mostra que uma igreja que vive apenas disso é imatura e desorganizada. Dom sem caráter produz barulho e não maturidade. Só que o que realmente edifica a vida espiritual não são manifestações espetaculares, são virtudes formadas no momento de dificuldade e de prova espiritual. É aqui que entram os frutos. Amor quando se é traído, paz quando se está sendo pressionado, longanimidade quando se é provocado. Dons operam até em gente imatura, mas o fruto só cresce e quem aceita perder para amadurecer. O evangelho de ganhos que estão sendo pregados aí, ele cria consumidores de milagres, frequentadores de cultos sem compromisso, gente eufórica, mas instáveis. O evangelho de perda forma discípulos parecidos com Cristo, pessoas que suportam a injustiça, que não precisam revidar, que aceitam prejuízo sem perder a fé. E aqui está o ponto pessoal: você está atrás de manifestação ou de transformação? Porque quando você perde aqui, a fé permanece firme e é um sinal de que Cristo já está ganhando espaço dentro de você. Olha o que diz a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Olha só o que a Bíblia diz. Eu quero que você abra aí, por gentileza, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Evangelho de perdas. E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus lhes revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Deus, porque qual dos homens sabe coisas dos homens, senão do espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe de coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não reconhecemos e não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as do Espírito Santo, que ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e dele nada é discernido. Só suporta perder quem é espiritual. Só suporta perder quem é espiritual. A gente tem que parar com essas pregações de vingança, dizendo que Deus vai tratar de fulano, vai tratar de Beltrano, para você ficar em silêncio, e isso, aquilo. Evangelho é perda. Jesus foi humilhado, traído, abatido, mas mesmo assim orou por quem o perseguia. Lergide, simetria. Encerra agora. Última verdade desse texto. Olha o que Paulo diz. Que para mim viver é Cristo, e o morrer é ganho. A última verdade que Paulo nos ensina aqui é que quem perde na terra ganha no céu. Eu vou repetir isso aqui. Quem perde na terra ganha no céu. Eu não estou falando para você viver uma vida alienada, e nem tampouco uma vida religiosa. Você precisa estudar, lutar para conquistar, galgar e viver, mas não pode ter isso como uma prioridade maior aqui, porque tudo aqui é incerto. As pessoas só te valorizam enquanto você tem algo a oferecer, enquanto você tem dinheiro, status e evidência. Mas quando o dinheiro acaba, o nosso rendimento diminui e você deixa de ser quem era, automaticamente você será descartado. É por isso que o Evangelho, ele te ensina a não se apegar às coisas aqui na terra, para viver uma vida de menos frustração e mais satisfação, porque quem perde aqui na terra ganha no céu. E na verdade todos os homens de Deus e os mais usados por ele viveram uma vida isolada, e a gente quer aplauso, a gente quer tapinha nas costas. Isaías foi cortado ao meio. Elias viveu isolado por ser profeta. Jeremias foi preso por falar a verdade. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E quando Estevão estava à beira da morte, ele viu os céus abertos. Agora eu te pergunto uma coisa: você quer a aprovação da terra? Ou o carimbo do céu? Sol maior. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus,
pela graça de Deus enviada, andarei com valor. Cante isso. Quero andar de valor em valor. Para encerrar, quero andar de valor. Quero andar de valor em valor. E seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dá. Eu queria que você colocasse as suas mãos aos céus, no coração, perdão. Eu queria pedir ao Espírito Santo de Deus que visite a sua alma, que renove a sua vida, para que você não troque a presença de Deus por causa dos desânimos, por causa das dificuldades. O que você precisa entender é que até o último suspiro de vida aqui na terra, sofrer é inevitável. Do primeiro dia em que nós nascemos até o último dia em que morremos, sofrer é inevitável. Agora você pode escolher pelo que está sofrendo. Se sofre por um ente querido, por algo que você deseja, ou se sofre por algo que é o mais importante na vida de um cristão: sofrer por amor ao Evangelho. Tenha certeza que todo o seu sofrimento, quando você morrer, não vai passar da terra. Mas quem sofre por amor ao Evangelho aqui na terra é coroado com coroa de justiça no céu. Eminana canto telederemen se que me nasci. É muri canto telementri plafarúzia. É manto e tese, manto revarácia. La mãe eu canto semenentro faço eu. Lele manto levantro que me. Ele manto que naio descer. É mi wisi a canto na terra.